Nós te louvamos nessa noite em nome de Cristo. Aleluia, louve ao Senhor conosco. Boa noite, igreja. Já adoramos nosso Senhor com os nossos louvores, né? Com nossa adoração. Agora chegou o momento de adorar o Senhor com os nossos recursos. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, a partir do verso 24. Provérbios 11, verso 24, por gentileza. O que diz lá em Provérbios 11, 24? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. A palavra de Deus nos ensina a ser generosos a todo momento, em todas as coisas que a gente faça, né? Porque nós estamos aqui nessa terra representando o nosso Deus. Nós somos agentes de milagres aqui nessa terra. E Cristo, Ele deixou uma marca, a marca da generosidade aqui nessa terra. Todo mundo que se achegava a Ele, Ele tinha uma palavra de conforto, de alívio, Ele dava alimento. Jesus Cristo, Ele sustentava as pessoas em várias outras situações além do dinheiro. O que a palavra fala é que nós devemos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa primícia, o melhor que nós temos na casa de Deus, sendo generosos, com alegria. A palavra nos ensina a dizimar e a ofertar com alegria, porque Deus faz tudo para nós com alegria. Ele sempre entrega o melhor dele. O melhor dele Ele já enviou, se chama Jesus Cristo. Então eu te peço nessa noite, meu irmão, separe o seu dízimo, a sua oferta, generosamente, e faça a sua transferência. Irmão, vai aparecer agora na sua tela a conta da igreja, né, numa imagem. Faça a sua oferta, o seu dízimo, através dessa conta, né, e por gentileza, vai aparecer também o número de celular. Encaminhe para esse número de celular o comprovante da sua transferência, para que nós possamos fazer utilização desse recurso, né? Nós utilizamos a mesma conta da nossa regional, então precisamos mandar para lá e mostrar os recursos que entram por essa igreja. Então eu te peço por gentileza que mande o seu comprovante através desse número, através do WhatsApp, que nós conseguiríamos contabilizar esses recursos. Amém? Meu irmão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venho te agradecer por cada oferta, por cada dízimo, Senhor, por cada primícia depositada no teu altar. Pai, muito obrigado por aquele que pôde prover, Senhor, muito obrigado por aqueles que o Senhor já mostrou no coração a importância, Pai, desse recurso, Senhor, para que a tua obra continue aqui na terra, Senhor, para que pessoas que não te conhecem venham te conhecer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que venha abençoar aquele que pôde prover, Senhor, e aquele que está faltando emprego, Senhor, eu te peço que venha prover o emprego para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, sustenta essas famílias que estão assistindo esse culto nesse momento, Pai, que eles possam ser revigorados, Pai, na Tua presença, Senhor, que o ânimo deles, Deus, venha a ser fortalecido, Pai, diante de Ti, Senhor, e que o alimento não venha a faltar na mesa dos meus irmãos, Pai. É o que eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, gente, vamos dar continuidade no nosso culto de adoração ao nosso Pai. Hoje é um domingo muito especial, domingo de Páscoa, né? Domingo de celebrar porque Ele vive. Gente, uma das maiores festas cristãs é o domingo de Páscoa, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, para que você possa compreender a grandeza dessa data, né? O dia que Cristo nos libertou e Ele nos fez maiores do que a morte, através do sangue dEle. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Êxodo 12, 1. Abra sua Bíblia por gentileza. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar no pôr do sol. Passem então
um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comeram o animal. Naquela mesma noite comerão a carne desse animal assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas comam assada no fogo, a cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem no fogo o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos orar então, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já entoamos louvores a Ti, Senhor. Nós já Te agradecemos e Te louvamos, Pai. Já entregamos os nossos recursos, Pai, diante do Teu altar, Pai. Mas esse é o momento em que nós nos calamos, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, fala no nosso coração, Pai. Fala no nosso íntimo, Senhor. Nos traz, Deus, de volta ao centro da Tua vontade, Pai. Nos ensina e nos mostra, Pai, o que significa a Páscoa, Senhor. O que significa essa libertação que um dia o Senhor nos concedeu através da cruz, Senhor. Em nome de Jesus, fala no nosso coração, Pai. Liberta cada cativo que estiver nos assistindo aqui, Senhor. Liberta os oprimidos que estiverem nos assistindo, Senhor. E traz de volta a felicidade dentro de cada lar, Senhor. É o que eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Vamos lá então fazer um pano de fundo para tudo isso que está acontecendo. Como é que funcionou a história? José, ele virou governador do Egito. Então, através de José, o povo do Egito teve comida, né? Aquela revelação que ele teve através de sonho, e ele conseguiu estocar comida. Então o povo do Egito começou a ter comida no tempo de seca, no tempo de escassez. Automaticamente a família de José, que havia se apartado dele há muito tempo, se achega de novo no Egito, porque o Egito é a única terra que tem comida em abundância naquela época. E por esse motivo eles vêm buscar comida no Egito. Então eles se reencontram, eles reatam os laços, e a família de José vem para o Egito, vem para terras aos redores do Egito. Só que Deus em nenhum momento mandou que a família de José fizesse isso. E a partir daí, do crescimento do povo de Deus no Egito, é que eles acabam vivendo escravos. Porque José, ele acaba morrendo, né? O tempo se passa, José acaba falecendo, e a memória dele acaba sendo esquecida pelos próximos faraós. E por esse motivo, o povo começou a ficar com medo, porque o povo de Deus estava crescendo muito em número, os israelitas estavam crescendo muito em número. Então os egípcios ficaram com medo daquele povo que estava crescendo tomar conta daquela terra, e assim eles acabaram virando escravos. Antes que isso acontecesse, eles acabaram fazendo com que o povo de Deus virasse escravo no Egito. E por esse motivo, eles ficaram como cativos, como escravos dos egípcios. Então a partir daí 400 anos se passam, e assim muitas gerações vivem e morrem, nascem e morrem, né? Então os novos cristãos, os novos israelitas que nasceram, eles acabaram se corrompendo com a cultura egípcia. Eles vendo a adoração pagã ao Deus Sol, a deusa Lua, né? Eles vendo sacrifícios sendo feitos a outros deuses, eles acabam desenvolvendo essa adoração errada. Então eles ficam lá durante 400 anos, até que o povo começa a clamar. O povo não aguenta mais tudo que está acontecendo. O povo acaba clamando por uma libertação, por um libertador. O povo não aguenta mais ser chicoteado, ser tratado como escravo. O povo não aguenta mais ter que construir grandes construções para os egípcios. E por esse motivo eles começam a clamar, porque eles lembram que existe uma promessa para aquele povo. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, o libertador. Então Moisés e Arão, o seu companheiro, eles começam a anunciar a vontade de Deus para Faraó. Libertem o povo, libertem o povo. E Faraó, com o coração endurecido, não faz isso. Então Deus manda as pragas, e a última dessas pragas é a morte dos primogênitos no Egito. A última dessas pragas é exatamente isso que nós acabamos de ler. Deus então fala para o povo dele: peguem um cabrito, um cordeiro, matem esse cordeiro, com esse sangue vocês passem nos umbrais das portas, né? Passem nos umbrais das portas, comam essa carne, não deixe que nada se desperdice,
Não deixe que nada vá fora. Mas como essa comida, né? Pães sem fermento, ervas amargas, como essa comida, preparados para partir. Porque eu vou dar liberdade para vocês. Porque eu vou dar libertação para vocês. Porque eu vou dar para vocês o que vocês tanto têm orado. Mas, gente, eu gostaria que a gente começasse a prestar atenção nos detalhes. Porque desde o Antigo Testamento, Deus já vem anunciando a Cristo. Deus já vem anunciando aquele que libertaria, o verdadeiro libertador. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento é a sombra do primeiro, a sombra do Novo Testamento. Não porque ele é menos, não porque o Antigo Testamento ele é menos do que o Novo Testamento, mas porque o Antigo Testamento ele anuncia o que há de acontecer. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Desde o começo, desde a semente, lá em Gênesis, aponta para Cristo. Aponta para aquele que viria para fazer o povo de Deus liberto de novo. Então nós precisamos prestar atenção nos detalhes que a palavra nos mostra, para que a gente tenha um entendimento real do que está acontecendo. Não é à toa que Deus manda separar um cordeiro sem mácula nenhuma, sem deficiência nenhuma. Porque Cristo não tem a deficiência nenhuma. Porque Cristo não é deficiente em nada. Cristo ele não pecou, ele não tem pecado. E justamente porque o povo de Deus naquela época, o povo de Deus lá no Egito, estava distante da palavra de Deus, distante da vontade de Deus. Deus está fazendo um contraponto, Deus está fazendo totalmente o oposto. Vocês são pecadores, vocês estão distante de mim, mas eu quero que vocês tragam um cordeiro sem mácula nenhuma, um cordeiro sem defeito algum, porque esse cordeiro é que vai morrer por vocês. O sangue simboliza o sangue de Cristo, passado nos umbrais, porque é o sangue que a morte não chega, é o sangue que a morte não consegue prevalecer. Deus está falando que nós seríamos remidos pelo sangue do cordeiro. É isso que nós celebramos nessa noite. Mas tem algo mais importante. A partir desse momento, a partir do momento em que o povo de Deus é liberto, Deus começa a desconstruir dentro do coração do ser humano, dentro do coração do povo que estava cativo, aquele sentimento de escravo. Não sei se você sabe, meu irmão, mas naquele tempo os animais, os touros, né, os bois que trabalhavam na roça, eles tinham uma coisa chamada jugo colocado sobre a sua nuca, sobre o seu pescoço, que forçava aquele animal a olhar para o chão, porque se aquele animal levantasse a cabeça, se assustasse com alguma coisa, ele disparava. Então poderia acontecer um problema. Então eles jogavam um jugo na cabeça daquele animal para que ele olhasse para o chão. Da mesma maneira era feito com os escravos. É por isso que o apóstolo Paulo lá em Gálatas 3 fala que todo jugo de maldição foi pendurado no madeiro com Cristo. Ele está fazendo a semelhança, ele está apontando para um jugo, falando dos escravos. Quando ele fala de madeira, ele fala de um poste enterrado no centro da cidade, onde toda dívida era pregada. Então por isso que ele faz essa semelhança, ele aponta como o jugo de maldição. E é esse mesmo jugo que era colocado sobre as costas do escravo, forçando o escravo a olhar para o chão, forçando o escravo a não levantar a cabeça para o seu senhor, a não levantar a cabeça para os generais. Aquele que levantasse e olhasse no olho, ou respondesse olhando para alguma autoridade naquela época, seria morto a chicotada. Então o povo foi oprimido, o povo foi ensinado na cultura que não era deles, vendo o que não era o correto diante de Deus, e não podendo nem se manifestar, olhando para o chão como um escravo. Então a partir desse momento, quando Deus liberta o povo do Egito, Ele começa a fazer o povo a olhar para o céu. Preste atenção, meu irmão. O primeiro milagre que acontece após a saída deles do Egito é a abertura do mar. O que a palavra fala? Que eles caminharam e chegaram diante do mar. E quando chegaram diante do mar, eles não tinham mais como prosseguir. Então eles olham para trás, enxergam o exército vindo, prontinho para matar eles, prontinho para acabar com tudo, prontinho para levar de volta todo aquele ouro que eles ganharam quando eles saíram do Egito. Então Deus começa a mostrar sinais e maravilhas vindo do alto. A palavra fala que os ventos deram contra aquela água, que a partir do momento que Moisés ele tocou a água com um cajado, ventos começaram a bater com força contra aquela água. Ventos vindo do céu, ventos batendo contra aquela água.
Quando Deus levanta a coluna de fogo, quando Deus põe a nuvem de fumaça para acompanhar o povo, para não deixar o povo morrer, perecer no deserto, está fazendo o povo olhar para cima, para Deus perder aquela característica, para os homens perderem aquela característica de olhar para o chão, porque Deus não cria escravos, Deus cria homens livres. Foi para isso que Cristo te libertou. É esse tipo de criação que Deus tem para nós. Deus não quer que a gente fique olhando para baixo, como escravos, cativos. E é essa mesma forma de libertação que nós temos quando Cristo vem em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é dessa maneira que Deus faz. Ele começa a desconstruir esse período de escravidão que nós vivemos antes dele. Escravidão das drogas, escravidão da bebida, escravidão da prostituição, escravidão da mentira. Essa escravidão que Cristo vem desconstruindo a partir do momento que nós aceitamos a Ele como nosso Senhor. Deus, a partir do momento que a gente aceita Ele, Ele começa a refazer a nossa história. A partir do momento que a gente aceita Ele, Ele começa a reconstruir a nossa história. E essa reconstrução que nós devemos